Você já participou de assembleia condominial? Não? Você é daqueles que quer pagar o boleto do mês e que não quer dor de cabeça, não quer encheção de saco? Pois saiba que a conta pode sair bastante cara. Então, se você quer saber como que funciona e por que é importante participar de assembleias no condomínio, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Você que decidiu morar em condomínio precisa aprender a lidar com essa questão de assembleia. Sim, ela acontece uma vez por ano, ou pelo menos tem que acontecer uma vez por ano. O artigo 1350 do Código Civil fala que o síndico tem que convocar uma assembleia ordinária anualmente. Para quê? Para prestar as contas, para fazer uma previsão orçamentária, para apresentar as questões específicas do condomínio, tá? E também pode convocar assembleias extraordinárias, que são aquelas que precisam ser chamadas de emergência, por exemplo, ou para fazer um rateio, para resolver um problema que aconteceu no condomínio. Como eu falei, elas dividem-se em extraordinária e ordinária. As ordinárias, elas vão trazer anualmente tudo o que aconteceu no condomínio durante aquele período de 12 meses. O síndico vai apresentar as contas, vai dizer com que ele gastou, como ele gastou e vai trazer também uma previsão orçamentária. Ele vai dizer o que pretende ser gasto no próximo período. E é previsão, pessoal, não é precisão. Então, às vezes ele vai trazer um número ali e vai gastar mais, ou vai trazer um número e vai gastar menos. Isso é importante que todos saibam, porque dá uma confusão danada quando o síndico apresenta lá, olha, nós pretendemos gastar X no ano que vem, e acaba passando um pouquinho por conta de alguma emergência, de alguma coisa que aconteceu, isso dá um rolo danado. Então precisa ficar bem claro que é uma previsão orçamentária. E aí você pode se perguntar, mas quem que convoca essa assembleia? A ordinária, pessoal, é o síndico, está na competência dele lá no 1348 do Código Civil e o 1350, é o síndico que convoca essa assembleia ordinária, que é a anual. Mas se ele não convocar, os condôminos podem reunir-se aí totalizando 1/4 do total de condôminos e chamar esta assembleia, tá? E ainda assim, se o síndico impedir, um morador só, um condômino só, pode ingressar judicialmente para pedir que essa assembleia aconteça. E quando que elas podem ser convocadas? As ordinárias, uma vez por ano, como diz a lei. Agora, as extraordinárias, elas podem ser convocadas quantas vezes forem necessário, sempre que surgir um assunto emergencial ou uma questão que precise ser comunicada aos condôminos, processos judiciais, administrativos. Outra pergunta que é bastante comum: quem pode participar dessas assembleias? Os condôminos, pessoal. Todos os condôminos precisam ser convocados, é feita uma convocação com uma certa antecedência. Quando a convenção, o regramento lá do condomínio não dispor desse tempo de antecedência, a lei 4.591 de 64 fala que tem que ser no mínimo 8 dias. Tá? Então é feita uma convocação, é encaminhado um edital com as pautas da assembleia, o condômino recebe e ele é quem participa. Se ele não puder participar, ele pode outorgar uma procuração para qualquer pessoa que o represente nessa assembleia. Tá? Isso é o caso do inquilino, para vocês terem uma ideia, né? O locatário. O locatário, ele não tem legitimidade para participar da assembleia, mas se o proprietário da unidade que ele mora der uma procuração para ele, ele pode comparecer e representar a unidade, votar, enfim, fazer todos os atos pertinentes. Aí você vai falar, ah, mas e o inadimplente? O inadimplente pode participar também? Depende, pessoal. Via de regra, ele não participa, tá? O Código Civil traz lá a disposição de que somente aqueles que tiverem kits com as suas despesas é que pode participar da Assembleia e nelas votar. Porém, os tribunais já têm reconhecido e têm formado jurisprudência cada vez mais ampla de que o inadimplente, ele pode participar de Assembleia em determinadas situações, quando envolve direito de propriedade. Por exemplo, sorteio de vagas. Aí sim, independente dele estar adimplente ou não, ele pode participar. Outra possibilidade do inadimplente participar é quando o condomínio precisa de quórum qualificado, unanimidade, 2/3. Aí se o condomínio considerar todos os condôminos, incluindo os inadimplentes, por exemplo, o condomínio tem 300 unidades, ele precisa de 2/3, ele precisa de 200 unidades aprovando aquele determinado assunto. Se ele considerar os 300, a gente contabiliza que 2/3 seriam 200. Agora, se ele tirar, por exemplo, os inadimplentes, que totalizaram 100 também dentro desse exemplo, então eu fico com 200 unidades adimplentes. Teoricamente, eu vou precisar aproximadamente ali de 134 unidades para concluir esses 2/3, se eu não considerar os inadimplentes. Tá? Mas a jurisprudência, como eu falei, tem reconhecido que nesses casos o inadimplente pode ser contabilizado. Aí vai ficar a critério do condomínio ter essa totalidade e pegar os votos dessas pessoas, no caso de quórum qualificado, ou não, considerar só os adimplentes, né? E aí essa totalidade diminuiria.
Deu para entender? As assembleias, pessoal, tanto ordinária quanto extraordinária, elas podem ser presenciais, virtuais ou híbridas, né? Parte presencial, parte virtual. E em 2022, a Lei 14.309, ela trouxe a possibilidade de assembleia permanente. O que é isso? Ela alterou até o artigo 1353 do Código Civil, que virou 1353A. Como que funciona essa assembleia permanente? Eu preciso de um quórum qualificado, eu preciso de 2/3. Normalmente, a gente não consegue isso porque, vamos pegar o mesmo exemplo anterior, um condomínio com 300 unidades, dificilmente 200 unidades aparecem na assembleia. Tá? Então, o que a gente faz? A gente deixa esta assembleia, a gente pede para o presidente da mesa converter ela em permanente e a gente deixa essa assembleia, não é esse nome, mas eu vou utilizar para ficar mais fácil para vocês, aberta. A sessão ela fica permanente, ou seja, a gente faz uma ata parcial, já marca nesse dia nova data, novo horário, para a gente fazer uma outra sessão. E aí a gente pega esses votos, por exemplo, conseguimos 100 votos nessa assembleia. Na outra sessão, nessa assembleia não, nessa sessão, na outra sessão que a gente já deixou determinada data e horário, outras pessoas, essas que votaram, não precisam voltar e votar novamente, só se elas quiserem mudar o voto. Mas aí nós entendemos que nessa outra sessão faz uma convocação novamente, e nessa outra sessão, essas pessoas votam, né? Outras pessoas, sem ser essas que votaram anteriormente. E a gente vai somando os votos até atingir os 200. Tá? Então isso é totalmente legal. A lei ampara e é muito bacana quando você precisa de quórum, porque você pode deixar a sessão permanente quantas vezes você precisar num período de 90 dias, sendo que da primeira para a segunda precisa ter até no máximo 60, mas até 90 dias eu posso fazer quantas sessões eu quiser para somar esses votos. E aí, mais facilmente eu consigo alcançar aquele quórum qualificado. Agora, como eu prometi no início do vídeo, eu vou falar para você por que é importante você participar da assembleia. Principalmente a ordinária, pessoal, as extraordinárias também, tá? Porque às vezes é resolvido questão de rateio, obra, pagamento de alguma coisa. Por quê? Normalmente, nas ordinárias, são apresentadas as contas do síndico, então você precisa saber o que ele está fazendo com o seu dinheiro e a previsão orçamentária, para saber com que ele pretende gastar. Nas extraordinárias, no caso de rateios, por exemplo, você precisa entender o que está acontecendo. E o que eu chamo a atenção para as pessoas que não participam de assembleia é que qualquer coisa que for definida nessas assembleias, mesmo com a tua ausência, você vai precisar obedecer também. Afinal de contas, a gente está falando de condomínio. Então, olha a importância de você estar presente, entender o que está acontecendo, dar a sua opinião e fazer valer o seu voto. Porque senão eles podem fazer o que quiser, resolver o que quiser com o seu dinheiro. E aí por isso que eu falei que a conta pode ficar bem cara, porque aí depois não adianta reclamar que você não estava ou que você não concorda. Então participa das assembleias do seu condomínio e curte esse vídeo. Inscreve-se no canal aí, continua me acompanhando que eu vou trazer muitos e muitos vídeos para desmistificar esse mundo de condomínio para você saber como lidar aí no seu, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.